ele disse para o moço: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Vamos repetir essa palavra? Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então veja bem, que maravilha. Uma palavra que nos traz o quê? Um ânimo, né? Louvado seja saber que Deus está com o seu povo. Essa história aqui baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo capítulo 6, versículo 8 em diante. Relata essa linda história de livramento que Deus deu ao seu povo. Naquela época, o povo de Israel estava submisso ao povo de outras terras. O povo de Israel, ali em Samaria, tinha um rei. E eles não eram totalmente livres. Estavam sob jugo. E a Síria fazia guerra contra o povo de Israel. E o rei da Síria, ele falava com os seus soldados: nós vamos estar e fazer uma reunião, porque quando há uma guerra, os ministros da guerra, o rei, os seus súditos, conselheiro, senadores, enfim, toda a corte, eles fazem como nos países que hoje nós temos o quê? Presidente. Então, com seus ministros, secretário, né, do Estado, ministro de guerra, ministro das relações públicas, então eles fazem uma reunião, e ali eles traçam planos para fazer guerra. Não pense você que quando eles vão para a guerra, eles vão assim de qualquer maneira, não, vamos fazer guerra com o país, vamos embora. Não. Primeiro eles traçam um plano, estratégia. Eles vão, né, fazem uma estratégia, e ali eles preparam tudo para poder fazer a guerra. Então eles conversam entre eles, cada um dá uma ideia. O rei fala, né, e aí os ministros vão ouvindo, e cada um vai se posicionando. O ministro de guerra fala também, o conselheiro no final dá o seu aval, o seu parecer, mas quem dá a última palavra é o rei. Então, depois daquela reunião, o rei disse: olha, nós vamos estar em tal lugar, vamos acampar em tal lugar e vamos pegar os soldados de Israel de surpresa. Nós vamos sitiar Israel, vamos pegar eles de surpresa. E o que aconteceu? Quando o rei pensava isso, tinha lá em Samaria, em Israel, um homem cheio do Espírito Santo, um homem chamado por Deus, chamado Eliseu. E Eliseu era aquele homem que foi escolhido por Deus através de Elias. Eliseu foi aquele homem que viu Elias subir no carro de fogo. E antes de Elias subir no carro de fogo, ele atravessou o Rio Jordão também a seco. Ele foi para lá e depois ele voltou. Então Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus, ou seja, que fala a Bíblia sobre o Espírito de Elias, significando o Espírito de Deus. E Eliseu era aquele homem, irmãos, temente a Deus. Era um homem que Deus usava poderosamente. Para você ter uma ideia, até depois da morte de Eliseu, ele ainda fez milagre. Ele ressuscitou antes, quando estava vivo, ele ressuscitou o filho da viúva. Ele orou, uma mulher teve um filho. Ele fez um machado flutuar que caiu no rio, que não era daquele homem, deixou, o homem estava cortando lenha, o machado caiu no rio, e Eliseu foi lá, cortou um pedaço de madeira e jogou, e o machado flutuou.
Eliseu, ele também multiplicou o azeite da viúva. Então ele tinha também aquele poder de Deus na sua vida, a autoridade. E sendo um homem de visão espiritual, discernimento, coisa que muitos homens de Deus não têm hoje na atualidade. E nós precisamos, irmãos, ter visão espiritual. Nós precisamos enxergar longe. E muitos hoje estão com a sua visão turva, estão com a sua visão enegrecida, não conseguem enxergar as coisas de Deus, não conseguem discernir o que é de Deus e o que é da carne e o que é do inimigo. Então a pessoa tem que ter o discernimento, o que é de Deus, o que é da carne e o que é do inimigo. Para isso o homem de Deus tem que ter visão. E Eliseu estava na sua casa, por certo, orando. E quando o rei lá na sua cama de dormir falava todas as coisas, Deus falava com Eliseu. Eliseu chegava para o rei e mandava avisar: olha, avisa ao rei que não é para ele passar por tal lugar, porque lá vai estar acampado o rei da Síria e os seus soldados. Vocês vão ser pegos de surpresa. E o rei obedecia a voz do homem de Deus. E não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. E o que ocorreu? Então, o rei da Síria, ele ficou frustrado quando ele chegava lá no acampamento, onde eles iam fazer a guerra contra o povo de Israel, tomando eles de surpresa. Quando eles chegavam lá, eles ficavam atônitos, ficavam perturbados. Porque sempre quando ele marcava um lugar, o povo de Israel não passava por ali. O soldado de Israel não ia por ali. O rei não ia por aquele lugar, porque ele já tinha sido avisado por Deus. Então o rei da Síria ficou perturbado. E ele pegou, escreveu e perguntou: quem é que está fazendo a reunião novamente? Chamou quem é que dos nossos que está sendo para o povo de Israel, para o rei de Israel? Quem é o espião que está no nosso meio? Que tudo que acontece aqui vai levar para o rei de Israel. Eu quero saber. E aí o servo temente, eu acredito que ele era temente a Deus, chegou para ele: não, rei, ó rei, não é ninguém não é nosso não. O que acontece é que tudo que tu fala na sua cama de dormir, o homem de Deus fica sabendo lá, o Deus dele revela a ele, e ele fala para o rei, né? Aquele homem só podia ter temor de Deus, irmãos, porque ele disse isso. O homem de Deus avisa ao rei e ele fica sabendo, e ele não passa para ele. Por isso o Senhor faz essa guerra aí, prepara tudo e dá tudo errado. E o rei pegou e falou: vai lá, mandou um monte de soldado, vai lá, mandou carros, cavalos, vai lá e busca esse homem. Eu quero esse homem. E eles foram para prender Eliseu. E foram à noite. Eliseu nem se preocupou. Eliseu colocou a sua cabeça no seu travesseiro e dormiu tranquilamente, descansadamente no Senhor. É como aquele versículo do salmista Davi: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Davi também ele fala no salmo e diz assim: em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor me sustentou. Então Davi ele tinha essa confiança, e Eliseu também tinha confiança em Deus, ele descansava em Deus, ele nem se perturbou. E o moço de Eliseu estava ali. Quem era o moço de Eliseu? Era aquele que trabalhava para Eliseu, fazia as coisas para Eliseu, né? Como um pajé de armas, tudo que precisava ele carregava para o homem de Deus. Hoje está difícil, né? Hoje os homens de Deus da atualidade, irmãos, se ele pedir favor a alguém, a pessoa levanta, né, um pau no chão, bate o pé no chão e fala que não vai fazer, amém. Hoje está difícil. Ser homem de Deus hoje está difícil, porque ninguém quer fazer nada de graça. Se não der um dinheirinho, né? São poucos, claro que existe, são poucos que fazem a obra de Deus com o coração. E que Deus abençoe esses irmãos que têm abençoado a obra de Deus,
que tem sido usado por Deus para construir a casa do Senhor. Mas existem pessoas que não querem mais fazer a obra de Deus de graça, né? Porque tudo eles cobram na atualidade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ajudando o meu pastor ou o presbítero da congregação, eu trabalhava ali tranquilamente, fazia a obra do Senhor, ora varrendo, ora limpando alguma coisa, capinando, né? Até zelador de igreja eu fui também. Então, nós temos esse ensinamento de criança, porque nós devemos fazer a obra de Deus com amor, né? Por amor. E muita gente hoje não quer fazer a obra de Deus por amor. As pessoas querem encontrar a igreja pronta. Ninguém quer vir uma igreja que ainda está começando. Eles querem uma igreja pronta. Eles querem chegar numa igreja onde está pronta, fazer acontecer e dizer que fez e ter o seu nome, né? No livro dos recordes, né? Só se for lá no país onde não existe. Porque ele pode até ter o seu nome no livro dos recordes, mas ele jamais vai ter o seu nome no livro da vida. Então, Eliseu, ele tinha essa, né, destreza, esse temor de Deus. E o moço fazia a obra. Então, o moço estava ali dormindo, de repente, ele acorda cedo de madrugada, porque eles eram o primeiro a acordar, já tinha essa responsabilidade. E de repente, quando ele olha pela janela, ele vê um monte de soldados, vê carros, cavalos. E ele fala: ai meu rei, ai meu senhor, digo, ai meu senhor. E ele ficou preocupado. Então Eliseu falou: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que estão com ele. E aí Eliseu fez a oração: Senhor, peço-te que tu abra os olhos desse moço. Irmãos, Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu carros e cavalos, exército de Manaim, anjos em redor, em cima do monte, assim, em volta de Eliseu. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra e os guarda. Então o Senhor, ele acampa o teu anjo ao teu redor. Anjos são designados por Deus para te guardar, para te proteger, para te livrar na sua jornada, na sua caminhada. Quando você vai dormir, Deus envia exército de anjos para te guardar na sua casa. Quando você, durante a madrugada, no seu sono ali pesado, está uma guerra, uma batalha espiritual no ar, né? Enquanto os anjos estão na cabeceira da cama ali te guardando, o Senhor também ali contigo, e nada te acontece. Você levanta pela manhã e tem anjos ali te protegendo. Claro que os anjos só guardam aqueles que oram, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus é tão misericordioso que guarda também aqueles que nem oram, porque Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus faz que o sol nasça sobre os bons e sobre os maus. Então Deus, ele protege você a cada instante. E quando aquele moço viu, ele falou: carro de Israel, carros de cavaleiros de Israel, exclamou, né? Porque grande era o exército de Deus que estava ali, né? Diante do homem de Deus. Vamos começar pelo versículo 15. Diz assim: e o moço, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos repetir? Maior é o que estão conosco do que eles. É gostoso esse versículo, é muito gostoso. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deste moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço,
e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Eliseu tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele pediu a Deus que cegasse aqueles homens de cegueira. Peço-te, Senhor, que cegue esses homens, quer dizer, os soldados que vieram até a ele, de cegueira. E os soldados ficaram cegos, não enxergavam nada. E Eliseu falou: vem, me segue, é por aqui o caminho. E Eliseu começou a zombar deles: vem, por aqui é o caminho. E eles foram seguindo Eliseu: venha, por aqui, venha. E levou eles para dentro da cidade de Samaria. E quando eles chegaram dentro da cidade, lá estava o exército de Israel, cercaram eles tudinho, ficaram cercados pelo exército de Israel. E Eliseu falou: Senhor, abre os olhos deles. E quando ele abriu os olhos, eles viram que estavam cercados pelo exército de Israel. E o rei de Samaria disse: posso feri-lo, meu pai? Posso feri-lo? Ele queria ferir todos aqueles soldados que estavam ali. Ele disse: não, esse não. O que você lutar na guerra, você pode até matar, mas esse aqui não. Esse aqui você vai fazer um banquete para eles, especial, bastante comida, vai colocar ele aí na mesa, vai armar a mesa aí, e vai dar comida para esses homens. Ele pegou, fez esse banquete e mandou aqueles homens. Nunca mais eles voltaram ao termo de Israel. Irmãos, que poder maravilhoso! Deus, ele revela profundidade àqueles que têm comunhão com ele, àqueles que buscam. Tem muito crente que tem medo das coisas que acontecem ao seu redor, tem medo das coisas que o inimigo lança sobre ele. Por quê? Porque não estão buscando a Deus. Quando você busca a Deus, Deus mostra o que está acontecendo. Quando você busca a Deus, Deus revela o oculto e escondido. E não adianta o inimigo tentar armar cilada para você. Não adianta o inimigo colocar embaraço no seu caminho para você cair. Fazer um buraco para você cair dentro daquele buraco. Porque antes de você cair, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, Deus vai falar contigo na madrugada, quando você estiver orando, e você vai sair, aleluia, ileso, aleluia, das armadilhas do diabo. Quem pode louvar a Deus nesta noite? Adore o Senhor, glorifique, exalta o seu nome, porque Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Aleluia. Pode o diabo usar alguém para fazer coisas para te destruir. Aquelas pessoas que querem ver o seu mal e lançam coisas para te destruir, não vão atingir. Eles vão ficar perturbados. Eles vão falar: por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo destruir ele, não consigo destruir ela? Eu já venho tentando há uns 3 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não acontece nada com essa mulher, não acontece nada com esse homem, com esse jovem. Por quê? É porque maior é o que está contigo do que o que está com ele. Aleluia! E eles vão se envergonhar, porque maior é o que está com você. Aleluia! Ei, a subnácia. Deus está falando contigo. Não temas. Aleluia. Talvez você tenha ficado com medo, receoso. Quando você vê que o inimigo está se levantando. Quando alguém começa a falar mal de você, você já fica querendo sair da igreja. Você já começa a ficar perturbado. Já começa a ficar preocupado. Você não precisa temer. O moço de Eliseu ficou preocupado quando ele viu o exército acampado em volta de Israel. Mas Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos daquele moço e ele viu carros e cavalos de fogo, exército de Deus em volta de Eliseu.
Nesta noite Deus vai abrir os seus olhos também, para que você contemple o exército de Deus que está acampado ao seu redor. Hoje